O grafite muitas vezes tem uma má reputação, geralmente devido ao fato de que muitos grafites são marcas e inscrições em cercas, paredes, etc. Mas quando um artista talentoso assume a tarefa, os desenhos de rua podem não só decorar as ruas, mas também se tornar verdadeiras obras de arte. Hoje vamos mostrar a você os grafites de rua mais incríveis que vão melhorar o seu humor. Vamos lá! Mas antes de começar, lembro que vocês podem se inscrever no canal para não perder um novo vídeo incrível amanhã. Bem, agora vamos! Às vezes, podemos encontrar grafite nos lugares mais inesperados. Assim, um pedaço de bloco de construção no asfalto se transforma em um herói da pintura de Edvard Munch, O Grito. E ficou parecido mesmo. Outro bloco de concreto serviu de base para esta foto original. Olhando para ela, não se pode deixar de sentir toda a dor desse rosto. Na verdade, a tendência em ver rostos na natureza ao redor e em utensílios domésticos é tão comum que até um termo especial foi cunhado para isso: pareidolia. Esse fenômeno psicológico deu origem à criação de muitos objetos de arte de rua. Apenas pessoas atentas podem encontrar objetos de arte inscritos na paisagem urbana frequentemente. Por exemplo, esse quadrado no canto da casa que cria a ilusão de que toda a cidade é apenas uma decoração, escondendo de nós os campos e as florestas verdes. Se ao menos fosse simples assim. Esta transformação original de marcações de estacionamento em dentes de leão gigantes e bonitos pertence ao artista de rua canadense Rhodsworth. Ele transforma as marcações das estradas de Montreal em enormes insetos e as faixas de segurança em peixes gigantescos. Esse cara conseguiu criar a sua própria marca, famosa por desenhos de rua únicos. Muitos artistas de rua nem precisam de condições especiais para criar. Eles são capazes de transformar até a parede branca mais entediante em uma obra de arte. E esse cano de esgoto de repente se tornou a caixa torácica de um esqueleto, ao redor da qual apareceu um verdadeiro manual anatômico do homem. Este infeliz Bob Esponja não conhecia as regras de trânsito. Na estrada perto da faixa de pedestres, o personagem de desenho animado quadrado é representado como uma bolha na estrada. A integridade desta obra-prima na cerca claramente não durará muito. É uma pena, mas quando o galho por cima da cerca não coincidir mais com o topo da árvore, o significado vai se perder. Embora o artista russo Alexei Menshikov, autor da criação, tenha conseguido fotografá-lo em sua forma original. Você pode encontrar este pequeno limpador durante uma caminhada de outono no parque. Um pequeno alienígena varre suavemente as folhas de seu caminho para baixo do asfalto. Ele foi criado pelo artista de rua 3D David Zen, que desenha seus homenzinhos verdes em situações engraçadas por toda a cidade. Uma boa forma de animar os cidadãos. E essa arte de rua simples criada pelo artista espanhol com o pseudônimo de Pajak. No desenho você pode ver uma mensagem subliminar interessante. O mapa mundi retratado pelo autor literalmente flui para o esgoto. Às vezes a arte de rua não enfatiza as deficiências do ambiente urbano, mas as transforma em características únicas. Assim aconteceu com esta casa, onde o artista pintou com tinta descascada os rostos sempre famintos do jogo Pac-Man na parede. Os hóspedes dos donos da casa agora poderão encontrá-la facilmente, basta perguntar aos locais onde fica esta casa com o Pac-Man. E esta escadaria em uma cidade chilena? Os artistas decidiram transformá-la em uma verdadeira galeria de arte. Imagine quantas horas de trabalho árduo levou essa transformação. Criar objetos de arte de rua requer uma imaginação rica. Por exemplo, este sinal de trânsito foi claramente alterado por uma pessoa com uma boa imaginação. Você não vê uma vaca sendo abduzida por um OVNI todos os dias na rua. E a criação desta obra-prima nem precisou de pintura, mas isso não a tornou menos impressionante. Para o surgimento deste crocodilo gigante, o artista precisou apenas de um caminhão sujo e dos próprios dedos. Achamos que o dono do caminhão também gostou da criação, é claramente melhor do que a frase "lave-me". Bem, este delimitador de estacionamento agora parece um objeto de desenho animado. Apenas algumas pinceladas de tinta brilhante e o cano de metal fosco se transformou em uma fonte de arco-íris. Um objeto semelhante em outra cidade foi feito com fios coloridos. Esse grafite de rua é reconhecido por todos os usuários do Google Chrome. Esta imagem aparece na tela quando a pessoa não está conectada à rede. Nesse caso, o autor decidiu abordar o assunto de forma criativa e escreveu a seguinte mensagem no canto esquerdo: "Você está offline. Experimente. Não entre em pânico, olhe ao redor, interaja com a realidade." Em um dia normal, seria improvável que qualquer transeunte notasse o musgo na falha desse caminho de pedra. No entanto, um marcador branco e um pouco de criatividade podem mudar a situação.
Alguém pegou um marcador e escreveu ao lado: "Isso é uma mini floresta. Seria demais se tivesse um ecossistema próprio." Artistas de rua sempre procuram por objetos interessantes que possam ser transformados em uma obra de arte. Por isso, esse arbusto incomum crescendo em uma parede de concreto chamou a atenção de um artista de rua. Depois de um tempo, o arbusto se transformou no penteado de Marge Simpson. Você acha que o verde combina com ela? Uma pequena lembrança de uma matéria escolar que muitas pessoas odeiam. As janelas da casa dispostas de maneira assimétrica serviram de inspiração para a criação de um exemplo simples de soma. O pequeno desenho no vidro deste ponto de ônibus, criado por um artista de rua sob o pseudônimo de Gogol Mogol, é difícil de notar à primeira vista. Além disso, para a imagem ficar completa, você precisa de alguém sentado no banco enquanto espera o ônibus. Um detalhezinho pode dar uma nova vida a um item. Veja esta versão em miniatura da famosa cena em King Kong, em que o personagem principal escala o Empire State Building. Alguém achou que a parte caída do concreto se parecia com o famoso edifício e decidiu colar uma imagem de King Kong nela. Sinais passam por nossos olhos todos os dias. Mas você notaria se os sinais de sempre mudassem um pouco? Por exemplo, esta placa na porta do trocador, onde a mesa de repente se transformou em um aparelho que transforma crianças em gatos. Muita gente não se importaria em criar esse aparelho, não acha? Nem sempre criar um objeto de arte em uma área urbana requer muito espaço e tinta. Dê uma olhada nessas caixas de transformador que viraram amigas em desenho. E a caixa à direita está claramente bêbada. Não se sabe se as garrafas eram parte do cenário original ou se foram uma colaboração do público. O próprio contexto do espaço urbano às vezes dá a dica do que o artista deve representar. Por exemplo, este canto queimado da casa só precisava do desenho de um dragão próximo a ele. Assim, um pequeno desenho fez a parede carbonizada brilhar com novas cores. Este desenho pode até ser considerado uma pequena ação contra o tabagismo. A placa que marca a área de fumantes foi trocada por um marcador preto usando somente uma linha, transformando um cigarro aceso em um delicioso pedaço de bolo. Muita gente ia gostar dessas zonas em sua cidade. Se você mora em uma cidade grande com alta população, provavelmente notou ladrilhos amarelos com padrões convexos em todos os lugares. São os chamados blocos de braille, que ajudam os cegos a saberem com antecedência sobre o final da calçada ou uma curva nela e outros possíveis obstáculos em seu caminho. Os pontos convexos no asfalto serviram de base para a imagem de um famoso filme. Você reconhece este herói? Alguém claramente teve que passar muito tempo no banheiro público para criar este objeto de arte, mas valeu a pena. Essa mistura do símbolo da banda Rolling Stones e um retrato do presidente Trump será claramente apreciada por aqueles que discordam de sua política. É difícil dizer quem fez isso e por que foi necessário inserir essas decorações neste muro de concreto na cidade de Osaka, no Japão. Mas um engenhoso artista de rua rapidamente transformou um desses elementos decorativos em um delicioso sorvete em uma casquinha. Veja as dimensões do desenho. O autor ainda desenhou a sombra da casquinha no muro. À primeira vista, não há nada demais nesta escultura de um camponês semeador na Lituânia. Mas quando a noite cai e a estátua é iluminada por um holofote, a imagem se torna mais interessante. Um artista de rua colocou estrelas se espalhando no muro atrás da escultura, de tal forma que agora, à noite, o agricultor parece semear estrelas. Outra transformação de rua que é simples, mas incrivelmente realista e eficaz. Há um desejo involuntário de se aproximar dele e tentar ligar esse enorme interruptor criado a partir de uma pedra limitadora comum. Em alguns casos, só é possível mudar o significado de um objeto de arte em determinados momentos do dia ou em certas condições de iluminação. Este gato, como um personagem de Alice no País das Maravilhas, está confortavelmente empoleirado em uma árvore que desenha uma sombra no asfalto. Outro exemplo original de interpretação das deficiências urbanas. Perto da caixa de transformador estragada, o artista retratou um ladrão satisfeito que se afasta com uma enorme bobina de fios roubados dela. O personagem retratado neste grafite será reconhecido por muita gente, mesmo que não tenham assistido ao lendário filme de Stanley Kubrick, O Iluminado. O desenho é muito realista, como se o próprio Jack Nicholson estivesse olhando por uma fenda na cerca de uma casa de campo. É o suficiente para assustar alguém, principalmente à noite. Este lindo desenho na calçada também pertence a um autor com uma imaginação incontrolável. Os pompons da líder de torcida são 2 tufos de grama brotando por uma rachadura no asfalto. Só faltou pintá-los de rosa. De qualquer forma, você pode usar sua imaginação para isso sem maltratar a natureza.
Uma quantidade significativa de tempo foi gasta nessa imagem dos óculos. Ela foi feita na neve fresca no jardim da casa. O artista ainda retratou realces e sombras, e uma das hastes dos óculos é um poste, graças ao qual a imagem literalmente se tornou tridimensional. Escreva nos comentários qual desses grafites é o mais legal na sua opinião. E também, se gostou do vídeo, dê um like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder o novo vídeo incrível de amanhã. Obrigado por assistir e confira também os vídeos anteriores.